De volta com a Educadora Entrevista, converso agora com a Carolina, a gente vai falar um pouquinho do trabalho do Centro de Testagem e Aconselhamento. Gratidão pela participação conosco. Eu que agradeço. Bom, queria começar falando um pouquinho de HPV, não é? Que não se faz testagem disso, não é? Lá dentro do CTA, mas a gente tem uma ferramenta muito boa hoje em dia que é a vacinação, não é? E que é importantíssima e parece que as pessoas não estão se atentando a essa importância. Exatamente. Na verdade, assim, um HPV, para quem não conhece, é o papilomavírus humano, né, que é uma infecção sexualmente transmissível. Ela não precisa de ter o ato em si, ejaculação, para transmissão, mas ela é considerada uma IST, né? E a maior forma de prevenção, além do uso do preservativo, é a vacinação. E a vacinação ela é realizada em adolescentes, de 9 a 14 anos, né? É super tranquilo, são 2 doses da vacina, uma dose depois de 6 meses a segunda dose. É muito importante fazer a segunda dose, porque o que acontece? Muitas mães levam os seus filhos, né, adolescentes, para fazer a primeira dose e não retorna para fazer a segunda. E que prazo entre uma dose e outra? 6 meses. Na verdade, assim, a vacinação, quando ela tem mais de uma dose, para ela ser 100% eficaz, ela precisa de ser feito todas as doses. O que acontece em algumas vacinas, às vezes as mães levam para fazer a primeira dose e não retornam para fazer a segunda dose. E o bom do HPV é que você mesmo, a mãe esqueceu de levar com 6 meses para fazer a segunda dose. Ela pode ser feita a segunda dose um período depois, entendeu? Mas o importante é ser feito as 2 doses da vacinação do HPV e que no município tem disponibilizado. Em todas as unidades básicas de saúde, todas as unidades têm sala de vacina com dispensação da vacina do HPV. E é importante a gente destacar que o problema não é o HPV em si, né? O problema é que o HPV vai gerar e potencializar vários tipos de câncer. Na verdade, assim, o HPV, ele muitas vezes não tem sintoma nenhum, por isso que não consegue se identificar, né? O que acontece? O HPV, ele tem manifestações, ele aparece verrugas, algum lugar irritado, principalmente na genitália, e aí, a longo prazo, esse HPV, ele pode sim evoluir para um câncer de garganta, de colo de útero. O que acontece? Tem vezes que a pessoa, ela pega o HPV, mas ela fica anos sem desenvolver nada. E às vezes, quando ela descobre, né, que ela tem HPV, já está num estadiamento bem tardio. Uhum. E isso é importante, não é? De novo, os pais responsáveis que estão nos ouvindo, não é? Porque às vezes fala assim, mas minha filha, meu filho está com 9 anos, não tem vida sexual ainda, né, etc. Mas é justamente por isso, né? Tem que vacinar antes de começar essa vida sexual, para que você previna as problemáticas futuras. Exatamente. Na verdade, o que acontece? O HPV, ele não pega na relação sexual em si, né? Ele pode ter apenas contato de pele íntegra com pele doente. A gente não precisa de ter a relação com ejaculação igual outras ISTs. Só o contato da pele sadia com a pele doente, ela pode pegar. O que acontece é que, normalmente, esses contatos dão mais nas regiões genitais. Uhum. E aí é por isso que aparecem as verrugas, as lesões nessas regiões. Mas, realmente, quando o Ministério ele lança uma vacinação, né, uma vacina, e que ele estratifica a faixa etária, é porque o ideal é que seja feita naquela faixa etária. Por isso que a gente pede, né, para os pais levarem as crianças e adolescentes para tomar a vacinação. E toda vez que, às vezes, a mãe ou o pai leva o adolescente na sala de vacina, olha, não tomou a vacina do HPV. Aqui no município, a gente oferece muito a vacinação do HPV. Exatamente por causa disso, porque os pais acham, não tem relação sexual, mas nem sempre é necessário, entendeu? Sim. E mesmo assim, né, ao longo da vida vai ter, gente, né? Ainda não tem agora, mas vai ter no futuro. Então é bom estar blindado aí para não ter problema na vida adulta, não é? Quantas mulheres sofreram, né, e sofrem com problemas relacionados a isso, que se na geração delas tivessem a vacina, não teriam problema. Exatamente. Na verdade, assim, há estudos, né, que falam que 80% das pessoas com a vida sexual ativa vão ter em algum momento da vida HPV. Então, assim,
O Ministério ele disponibiliza a vacinação para os adolescentes, porque é a faixa etária que foca a vacinação, mas também tem disponibilizados para pessoas com o sistema imunológico baixo, que a gente chama de imunossuprimidos, até 45 anos, né? Porque essas pessoas ela têm uma vulnerabilidade maior do sistema fisiológico, então e imunológico, então eles oferecem. Mas realmente, como ele não tem sintoma, o HPV ele não apresenta sintoma, se não tiver a verruga, uma lesão, não tem sintomatologia nenhuma, às vezes a pessoa vive anos com HPV. E o que acontece? Quando ela descobre, realmente já está numa etapa bem mais avançada, normalmente com câncer de colo de útero e tudo mais. Então, por isso que é importante, né? Levar para vacinação, não esquecer lá depois de pôr o aviso lá na agenda do celular, dali 6 meses, para avisar que tem que tomar a segunda dose. A gente usa o celular para tanta porcaria, né? Coloca o aviso dali 6 meses que tem que dar a segunda dose. É muito simples fazer isso e ajuda a não esquecer, né? Mesmo porque entre 9 e 15 anos, a única vacinação que tem é da influenza e do HPV, porque não é rotineiro da mãe olhar a carteira de vacinação do adolescente, né, dessa faixa etária, porque não tem outras vacinas. Então, o ideal realmente é que tenha algum lembrete, né, para que retorne para fazer a segunda dose. E vacina disponível em todas as unidades de saúde que tem lá a sala de vacinação. Isso, todas as unidades aqui do município, né, elas têm sala de vacina e todas as salas de vacina têm disponível a vacina do HPV. Perfeito. Falando do atendimento específico, né, que vocês realizam, a Vanessa aqui perguntando, né, dias e horários de funcionamento do centro de testagem e se é necessário agendamento. Não, o CTA ele funciona de segunda a sexta, né? O horário que a gente faz a testagem para demanda espontânea é às 8 horas da manhã, não precisa de agendamento, levar cartão do SUS, documento com foto, só chegar lá e a gente faz o teste. Lá no Egídio Rico? Lá no CTA, no Egídio Rico, na porta lateral do Egídio. Perfeito, né? Para quem não conhece ou não tem a referência, né? Na rua ao fundo do hospital ali, isso. Não é? Tem a referência fácil, portinha lateral, direto, levar o quê? Um documento, cartão SUS? Só um documento com foto e cartão SUS. Tá, 8 horas, tem um tempinho, né, porque tem conversa. Isso, exatamente, né? Na verdade, assim, a gente faz uma entrevista, depois faz a testagem, tem as orientações, às vezes a pessoa quer tirar alguma dúvida, teve alguma situação de risco, e aí a gente tem esse tempo de conversa e depois leva. O teste é rápido, ele tem o resultado em até 30 minutos, mas é mais ou menos um pouquinho mais, até 1 hora que a pessoa possa ficar lá no CTA. Falar um pouquinho, né, mais do trabalho relacionado às ISTs, que a gente fala da detecção, mas também a gente tem um trabalho importante da prevenção aí, que é a distribuição do preservativo e que é o aconselhamento. Exatamente, na verdade, assim, o mais importante para a prevenção, né, das ISTs é mesmo o uso do preservativo, e hoje se fala tão pouco, né? Nós temos disponibilizados em todas as unidades de saúde o preservativo, a pessoa chega, está sempre num local de fácil acesso, a pessoa chega, retira, tem que realmente pegar o preservativo, que é gratuito, e usar, né, o preservativo, porque ele é importante para a prevenção de tantas doenças. Então, realmente, agora, já puxando o gancho para o carnaval, vai ser distribuído preservativo durante todo o período da festa, né? Vão ter tambores em pontos estratégicos para a distribuição dos preservativos, de livre demanda para a pessoa que estiver indo lá, curtir o carnaval, retirar e utilizar, porque assim, na verdade, as ISTs, o maior meio de prevenção é o uso do preservativo, né? Sem dúvida. E hoje tem sido assim, utilizado tão pouco. Até porque se fez toda uma rede preventiva nos últimos anos com as outras questões que eram problemáticas, né? Então a gente vê a vigilância sempre atuando em estabelecimentos, né, seja de beleza, né, que tem alguma inserção disso, né, da tatuagem, a manicure, ao dentista, não é? O uso de equipamentos descartáveis está na rotina. Não era uma coisa que acontecia no passado, né? Então, se fez uma cobertura muito boa das outras probabilidades de infecção e ficou na questão sexual. Na verdade, assim, né? Foi feito um movimento muito grande, exatamente, alguns anos atrás, não tinha tanto descartáveis, hoje é tudo descartável, né? Tanto o pessoal que trabalha com tatuagem, na área da saúde mesmo,
a vigilância sanitária, ela faz realmente um movimento com serviços de beleza. Fiscalização constante. Fiscalização com relação à esterilização. Inclusive, o ano passado, aqui no município, teve um programa que chamava Empoderar, né, que foi pela vigilância, e que fez um curso com as manicures, né, a população-alvo era as manicures, para realmente orientação. Então, assim, tem realmente ações voltadas para essa temática, mas o que acontece? Se não utilizar o preservativo, é a única forma que, assim, a única coisa que a gente pode fazer realmente é orientar a utilização, né, e fornecer. Então, assim, o preservativo, ele é disponível, ele é gratuito, tanto o preservativo masculino quanto o feminino, mas a população ela precisa de ter consciência que o importante é utilizar. Uhum. Não é para ficar lá guardadinho na bolsa, na carteira. Não. Né? É para realmente, na hora do ato sexual, utilizar o preservativo, que é realmente o maior método de prevenção hoje contra as ISTs. Uhum. E utilizar, gente, do jeito certo, né? Guardar do jeito certo, né? Falei carteira, não se guarda preservativo na carteira, né? A chance de se furar, se estragar e etc., né? Em ambiente não adequado é grande, né? A gente tem problemática relacionada com isso. Então, armazene no lugar certo, guarde no lugar correto e atenção à validade. Exatamente, na verdade, assim, o preservativo, quando ele é guardado na carteira, ele pode ter o contato dele com moeda ou alguma outra coisa, às vezes até o zíper da carteira, alguma outra coisa, realmente pode realmente dar... Corromper. Corromper, né, o preservativo. Às vezes também o preservativo está guardado há muito tempo na carteira, então, às vezes, o importante é você ter ele, de preferência não guardar na carteira, mas que seja no bolso, as mulheres levar na bolsa, né, para ter esse cuidado mesmo, porque às vezes o que acontece? Às vezes o preservativo está há muito tempo, ele perde validade, ele fica ressecado, na hora da penetração ele fica ruim, ele pode realmente estourar. Tem ali a forma correta de colocar, né, que tem que deixar um espacinho bem na ponta do preservativo para que dê tudo certo. Perfeito, né? Tem que usar, porque a gente sabe a quantidade de problemas que a gente está tendo e eu acho que, por um lado, também, né, a gente tem uma geração aí que não viveu, por exemplo, com um período crítico de um HIV, não é? Em que a doença fatalizava todos, não é? Então, a gente tem uma questão aí de não, hoje tem tratamento, etc. e tal. Mas a gente esquece de outras ISTs tão complicadas quanto e que, por exemplo, uma sífilis, né, é silenciosa, etc. E muitas vezes, quando é descoberta, deixou alguma sequela. Exatamente. Até o município ele tem disponibilizado a testagem para a população às segundas-feiras na UPA. Então, nós ficamos ali das 3h30 até 8h30 fazendo a testagem para a população que vai fazer, passar por consulta na UPA. De todas as ISTs. De HIV e sífilis. Né? Então, o município tem disponibilizado, a gente tem feito para a população que passar pela UPA, a gente disponibiliza para quem tiver interesse. E aí, esses tempos atrás, né, teve um paciente de uns 20 e poucos anos que me perguntou, né, o que era HIV e sífilis, porque não tinha conhecimento. E aí, assim, eu achei até, para mim foi assim, até um susto, né, uma pessoa, um adulto jovem, não ter conhecimento. Realmente, eles não vivenciaram a fase mais crítica. Hoje, como existe tratamento para o HIV, não é mais considerado uma doença aguda, e sim uma doença crônica, eles não se preocupam muito com isso, né? E mesmo na hora do diagnóstico, muitos casos, quando a gente fala que deu positivo ou para sífilis ou para o HIV, não é mais aquele medo e aquele desespero de alguns anos atrás. Importante a gente destacar, não é, do funcionamento aí da testagem que a nossa espectadora aqui está colocando, né? Olha, fui lá, fiz a testagem. Deu alguma coisinha, deu alguma alteração. Não quer dizer que eu tenha algo, eu vou para uma segunda parte do processo. Na verdade, é assim, né? Existem um protocolo a ser seguido. Você foi lá no ambulatório, né, no CTA, fez o teste, tanto de HIV quanto de sífilis e hepatite. Hepatite, se fez o teste e deu positivo, é encaminhado para HC para tratamento, tá? O HIV, se deu positivo o teste 1, nós repetimos o teste.
O bom da testagem do HIV é o quê? A testagem do HIV é feita em duas situações, mas em 4 testes diferentes. Porque como é um diagnóstico, o que acontece para a pessoa, para a gente dar realmente um resultado fidedigno, para não ter desconfiança, entendeu? Então, nós fazemos o teste rápido, se der positivo, faz o segundo teste. Mesmo assim, nós colhemos um sangue convencional, que nós chamamos, né, uma coleta de sangue normal, é enviado para o laboratório e o laboratório ainda assim pede uma contraprova. Agora, no caso do teste da sífilis, deu positivo, nós fazemos uma coleta de sangue convencional, porque a sífilis ela tem uma cicatriz sorológica. Ou seja, a pessoa pode ter tido sífilis em qualquer momento da vida e em 95% da população, toda vez que ela fizer a testagem rápida, vai ficar uma marquinha ali no sangue e vai dar positivo. Não quer dizer necessariamente que a pessoa tenha sífilis naquele momento. Ela pode ter tido sífilis em outro momento, ter feito o tratamento, ter se curado, ou o próprio corpo ter combatido a sífilis, mas toda vez que ela fizer a testagem rápida, ele vai dar positivo. Então, nós fazemos a coleta do sangue convencional para ver se realmente a sífilis está ativa ou não. Para aí, então, começar o tratamento, se estiver ativa. Se não estiver ativa, não faz nada, porque é só realmente uma cicatriz. Perfeito, já resolveu essa questão. Já resolveu. Agora, se o HIV der positivo, né, já marca com o infectologista para iniciar o tratamento. E checar justamente isso, né? No caso da sífilis, por exemplo, você falou que pode ter a cicatriz lá. Se isso gerou alguma comorbidade, porque às vezes a pessoa está com outro problema de saúde e não ligou ainda os pontos. Exatamente. Na verdade, assim, o que a gente tem muito é que às vezes a pessoa tem alguma sintomatologia parecida com a sífilis, já testou de tudo e não acha o que é. E por último, o médico, eu acho que eu vou pedir um teste da sífilis e deu positivo. Entendeu? Então, assim, realmente, às vezes, tem muitos pacientes, né, que eles já estão, assim, já fazem o exame de rotina, pelo menos anualmente, mas tem outros que não têm esse hábito de fazer. Né? Então, realmente é importante. Muito bom. Fábio aqui, nosso espectador, também colocando. Quem faz exame de rotinas, não os específicos aí, né, do centro de testagem. Vou lá, anualmente faço os exames. Talvez não apareça nenhuma dessas questões, né? Porque o teste não é específico para. Na verdade, assim, os exames de rotina, eles podem não aparecer, né? Porque normalmente exame de rotina é hemograma, exames de glicemia, de colesterol, não quer dizer, tá? Que a pessoa não consegue saber pelos exames de rotina, ela tem que fazer especificamente para aquilo. O teste rápido para HIV, o teste rápido para sífilis. O que pode acontecer às vezes é o quê? O paciente fez um exame de rotina. Deu alguma alteração? Uma alteração no fígado. O que acontece? O médico pede, às vezes, hepatite para ver se é hepatite. Às vezes, realmente é só uma alteração hepática, não é hepatite. Mas é o único que pode alterar algum exame de rotina. HIV e sífilis, não. Por isso que a gente fala que são doenças silenciosas. Exatamente. Né? Demoram aí para se manifestar. No caso da sífilis, às vezes nem se manifesta. Mas é importante fazer o exame. Primeiro, para a gente barrar a transmissão. Né? Porque o que está acontecendo aqui, em especial sífilis, e o HIV também tem crescido em função dessa ausência de contato, né, com os casos graves da doença. Então a gente percebe que as pessoas estão mais descuidadas e elas têm se alastrado. Exatamente, porque se a pessoa não sabe do diagnóstico dela, ela não faz a testagem, não tem conhecimento, ela continua, às vezes, transmitindo para outras pessoas. Não se previne, né? Não se previne porque não sabe do diagnóstico e aí realmente fica mais complicado para a saúde pública o tratamento, porque não tem o diagnóstico precoce. Também é interessante a gente pensar aí, não é, numa questão de rotina também no sentido que o centro oferece, que é, olha, fui lá, tive uma relação e não me preveni, não é? Tem uma profilaxia, alguma ação para isso? Na verdade, o município ele disponibiliza, né, a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. E a PEP, assim, a pessoa teve uma relação sexual desprotegida e aí ela ficou encanada, procura a UPA vai fazer a testagem e se a pessoa achar, assim, se o médico achar necessário, porque a pessoa não sabe com quem ela teve a relação, não conhece, ficou desconfiada, inicia o tratamento da PEP, né, com as medicações e faz o segmento no ambulatório. Agora, a pessoa ela tem o costume, né, de ter relações sexuais desprotegidas e ela quer fazer o exame, o ambulatório, o CTA, ele disponibiliza a testagem
A gente pede para essa pessoa que não costuma usar preservativo, a pessoa pode voltar a cada 3 meses, a cada 2 meses, ou então a pessoa ela faz. Ah, mas eu tive um companheiro e eu estou desconfiada dele. A gente pede para retornar em 30 dias, que é o período da janela imunológica, né? Então, retorna daqui a 30 dias, a gente repete a testagem. O importante é a pessoa usar o preservativo e se testar. Não adianta fazer realmente exames de rotina, que no exame de rotina não vai aparecer, porque tem que ser exame específico, tanto para HIV quanto para sífilis. Exato, né? E ter, de fato, essa consciência, né? O cuidado, a rotina da prevenção e citar, né? Com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Olha, fiz alguma coisa errada, etc., né? Não sei bem, procure e testa. Exatamente. Né? Aqui, o Luiz, com uma questão também interessante, quanto tempo, não é, eu posso conviver com uma enfermidade dessa sem me dar conta, sem saber? Sífilis a vida toda. Na verdade, a sífilis, você pode ter tido contato com a sífilis, o próprio corpo combateu e você vai descobrir, às vezes, porque faz algum exame pré-operatório, alguma coisa, você pode não ter sintomatologia nenhuma, entendeu? O HIV, ele tem um período de incubação grande e você pode ter sem ter sintomas, né? Porque você pode ter, às vezes, só o vírus, não ter a doença, ela não se manifestar, e a sua imunidade pode estar ali e você, às vezes, já ter, na verdade, a gente chama até de diagnóstico tardio, né? Já tem um tempo com ela e realmente não sabe por que o que acontece. Como não faz o exame específico, então não consegue diagnosticar. Às vezes o paciente ele tem apresentado alguns sintomas de outras coisas, às vezes emagrecimento, né? Está sempre doente, fala que a imunidade está baixa, aí que às vezes vai investigar. Mas isso já pode ter tido um tempo maior da infecção. Então, cuidado com isso, que você pode passar anos com a questão silenciosa. E a Janaína aqui para encerrar, e quando a sífilis se manifesta? Que aí eu acho que é questão complicada, né? A gente tem problemáticas sérias relacionadas à sífilis. Exatamente. A sífilis, assim, tem a sífilis primária, secundária, terciária. Quando ela se manifesta, né, tem lesões na pele. Às vezes a pessoa acha que é alguma alergia e vai ver sífilis. A sífilis na gestante é muito importante, né? Por isso que é preconizado no pré-natal o exame da sífilis, porque ela pode, para o bebê, pode causar inúmeros problemas, inclusive o aborto, né? Então, a sífilis, e o tratamento é tão simples, né? Um tratamento com bezetacil, e a sífilis, ela precisa realmente de um olhar mais específico. Exato, né? Porque é isso, a gente falou assim, olha, a pessoa pode conviver, pode não ter problema nenhum, mas quando tem problema é o problemão. Esse é o problema das ISTs, né? São realmente doenças mais silenciosas, que às vezes não tem nenhuma manifestação física, e aí a pessoa não consegue visualizar aquilo. Quero agradecer a participação sempre, deixar o programa sempre à disposição, esperar que a gente tenha aí conseguido, né, pelo menos deixar as pessoas na dúvida, tocar a consciência para buscar lá o Egídio Rico. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, né? E espero que agora no Carnaval as pessoas que vão curtir aí a folia usem preservativo e se tiver alguma situação de risco, depois pode procurar o CTA para fazer a testagem. Lembrando que preservativos são distribuídos pela rede municipal, né? Gratuitamente. Gratuitamente, então não tem desculpa para não utilizar.